Olá, muito boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. Comigo hoje está o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos. O Caio vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais da dinâmica de negociação dessa semana e o Caio estava contando aqui para mim que já começou a perceber algumas mudanças em termos de precificação no mercado interno, principalmente em algumas praças pecuárias. A gente vai entender direitinho o que é isso e por que isso está acontecendo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais essa dinâmica de mercado. E o que você percebeu aí no mercado, Caio? Alguns estados já começam a ter mais fôlego aí nas cotações? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Eu acho que assim, não são todos os estados, mas alguns estados aí, a gente pode até comentar, trocar uma ideia com todo mundo, porque é na base do achismo, né, que a gente tá chegando às conclusões, mas alguns estados a gente já vê preços no que a gente pode chamar de pré-crise falsa vaca louca, mais uma vez. Então, antes da gente ter esses preços, essa crise aí, essa nova crise aí da falsa vaca louca, que aconteceu, que fez o desligamento, o alto embargo do Brasil, que a gente já sabe, alguns estados, ou a maioria dos estados aí a nível Brasil, vinha ganhando preço. E o que a gente viu foi que um dia, 2 dias, uma semana após o alto embargo do Brasil, alguns estados começaram a cair os preços caíram drasticamente. Em alguns estados, não vou, esses preços ainda estão abaixo, né, desse início, né, do anúncio do alto embargo, mas alguns outros estados, e a gente já nota bastantes estados até, a gente pode até enumerar alguns aqui, já estão com preços equivalentes àquela época. Então, quer dizer, independente da gente do Brasil ter acabado esse alto embargo, independente da China já ter reabilitado o Brasil ou não, que ainda não aconteceu, alguns estados já deixaram essa crise para trás, já deixaram esse período de vale aí das cotações para trás, a gente já tem os mesmos preços, ou até em alguns locais, até um plus a mais aí dessa pré-crise aí da vaca louca, né? Vamos citar alguns estados só para quem está ouvindo a gente entender direitinho o que você está falando, Caio. Como é que você acompanhou a evolução de preços nesses estados que você percebeu essa retomada das cotações? Então, vamos primeiro para os estados que a gente nota que ainda estão com preços achatados, né? São Paulo é um deles, se for usar como base. A gente tinha São Paulo aí com preço ao redor de R$ 300 e hoje a gente tem preços aí ao redor de 275 até 285. Independente da gente ter classificação de boi China ou não naquela época, mesmo o boi comum era um preço acima disso, né? A gente chegava a ver boi de 295. Então, São Paulo ainda está amargando esse prejuízo. Goiás é um outro estado também que está amargando prejuízo. Antes do anúncio aí do alto embargo, a gente era um animal lá de 270, já querendo ganhar um corpo aí 275. E hoje a gente nota Goiás aí nos insuportáveis preços ao redor de 250. Minas é outro estado também que ainda está no vale aí dessas cotações. A gente via Minas ciscando ali, aquele boi de R$ 300. Não me recordo, posso estar enganado, mas acho que o aplicativo não chegou não chegou a marcar Minas de 300, mas ele marcou por várias vezes, vários registros aí de clientes, né, de usuários, de 295, 290, e Minas ainda lá agora no vale aí de 260. Então, esses estados ainda nota um achatamento no preço, os pecuaristas ainda amargam ainda o prejuízo ou a falta dessa retomada de preço. Estados que já têm aí uma retomada de preço, que a gente já nota facilmente, essa semana o aplicativo AgroBrasil inundou aí o timeline de bastante cliente realizando o registro, né, faz a venda com a indústria e depois vem até vem até o aplicativo AgroBrasil para compartilhar informação, para fazer essa malha de informação que acho que é tão importante para todo mundo. Mato Grosso do Sul é um deles. Logo na semana do anúncio do alto embargo, Mato Grosso do Sul chegou aí o vale aí de R$ 250
E essa semana a gente vê grandes indústrias já, indústrias exportadoras aí que precisam comprar bastante volume, já pagando um animal de R$ 275 com 30 dias, exatamente, ou até R$ 5 acima daquele período pré-pandemia. Então, Mato Grosso do Sul já é um estado que a gente nota que deixou para trás já esse período. MT também é outro estado que a gente viu ao longo dessa semana um pouco mais tímido em termos de volume de registro, mas a gente já notou o aplicativo AgroBrasil já começou a mostrar para nós que os clientes estão começando a vender e registrar o seu animal no sul do Mato Grosso, no sul do MT, do Mato Grosso, animais aí de R$ 260, que era exatamente o que vinha acontecendo aí no período pré-pandemia, pré-vaca louca, né? O norte do Mato Grosso, a gente também já vê registro de boi de 255, de 260, de 250. A gente chegou aí logo na crise, aí no ápice da crise, ver indústria tentando comprar boi de R$ 230. Então, é um outro estado que a gente já vê normalidade em preço. Pará, a gente já vê normalidade em preço também, boi ao redor de 230, R$ 235, a gente já vê também. Tocantins, a gente já vê também normalidade de preço. Rondônia, a gente já vê também normalidade de preço. Então, esses estados, com exceção, posso estar me esquecendo de algum outro, aí vocês me desculpam, mas com exceção de São Paulo, Goiás e Minas, acho que acho que Paraná também se enquadra nesse estado também, que ainda está amargando ainda preços abaixo aí da pré-crise aí da falsa vaca louca. Mas tirando esses 3 ou 4 estados aí, os demais já enfrentam ou já flertam aí com preços ou melhores até do que o pré-crise, né, dessa falsa vaca louca, que é o caso do MS, ou já equalizaram aí esse vale aí, já ficou para trás. Caio, agora, o que você percebe de diferente que faz esses mercados ou esses estados terem comportamentos diferenciados? Ô, Alexander, eu me arrisco a dizer aqui, e aí acho que a gente fica aberto aí a opiniões também de todo mundo que está assistindo. Eu me arrisco a dizer que hoje o que fez esses outros estados aí já chegarem aos preços do que estava, né, já excluir esse período sombrio aí dessa falsa vaca louca, eu arrisco dizer que é uma falta de concentração de frigoríficos com habilitação em China, ou seja, grandes indústrias que são habilitadas China, né? Nesses estados elas são ausentes. Então, eu acho que isso que é o principal. O caso do Mato Grosso do Sul, para mim, é muito claro. A gente tem 3 ou 4 frigoríficos habilitados a exportar para a China, no estado do Mato Grosso do Sul, e nenhum desses 3 ou 4 indústrias aí são indústrias aí com capacidade de abate muito superior a 1.000 cabeças dias. Então, é muito diferente, por exemplo, você está dentro do estado de São Paulo com uma única indústria aqui, que se ela fizer 2 turnos, ela abate quase 3.000 boi por dia. Então, eu acho que da mesma forma que as habilitações China, quando se tem mercado comum, mercado flat, né, mercado normal para se exportar, da mesma forma que a concentração dessas indústrias, dessas grandes indústrias habilitadas China, puxam o preço para cima, né, porque elas têm uma necessidade, uma fome muito maior para comer, o contrário está acontecendo agora. Então, hoje, os estados que têm essa concentração, ou mais indústrias, ou têm uma capacidade de abate direcionada à China muito maior, esses estados ainda sofrem com preço, porque essas indústrias estão com férias coletivas, essas indústrias estão abatendo 2, 3 vezes na semana, então o volume de abate delas diminuiu demais, a procura delas em cima desse boi não existe. O pecuarista que já se organiza, que já se prepara para oferecer esse tipo de mercadoria também, ele é um pecuarista que se retrai também, então ele não entrega essa mercadoria. Então você tem essa briga de braço aí, de força que acontece,
que nesses estados que não tem tanta indústria habilitada à China, esses estados precisam tocar a vida, essas indústrias, para elas nada interferiu. E no caso do Mato Grosso do Sul, são indústrias pequenas, né, e nos outros estados também, algumas bem pequenas, que não fazem muita diferença no volume comprado ali do dia a dia. Então, eu acho que isso aí, no final das contas, acabou beneficiando alguns estados, nesse caso agora, onde tem pouca indústria habilitada à China. Muito bem, então, pelo que eu entendi, a falta da demanda chinesa puxando aí o mercado está evitando que esses estados se recuperem. São Paulo, Goiás, Minas Gerais, você citou também o Paraná. Agora, tem demanda nova que justifique essa retomada dos preços pré-vaca louca nesses outros estados, Caio? A demanda está melhorando, a demanda por carne? Olha, Alexandre, a gente tem que lembrar que 65% ainda é uma demanda interna, né? Eu acho que o grande filão, o grande pedaço, o grande cliente de todas as indústrias ainda é o próprio Brasil. Então, o Brasil sempre vai ser, a gente consome tudo que a gente produz aqui, a gente consome entre 60% e 65%, então a gente é realmente o grande cliente daqui. É óbvio que você tem uma composição do preço da arroba quando você tem os mercados que você atinge melhores preços, né? Que é o caso da China, é o caso dos Estados Unidos. Aí, quanto mais volume você tira, você mexe nessa composição do preço da arroba. É óbvio que isso sempre ajuda, mas o grande filão ainda é o Brasil, né? O grande cliente de todas as indústrias ainda é o Brasil. Então, a indústria precisa tocar a vida, né? Uma indústria hoje, uma indústria que abate aí 1.000, 1.500 boi, ela emprega aí 300, 400 pessoas diretas. Então, ela não pode ficar sem produzir nada naquela unidade, né? Então, ela precisa se organizar, ela precisa dar os pulos dela, alinhar outras linhas de entrega de carne, reativar clientes antigos. Então, eu acho que é esse movimento que a gente está vendo agora. É um movimento onde o pecuarista ele consegue retrair um pouco mais a oferta, porque ele tem uma situação de pastagem como a gente não via há tempos, né? Há anos a gente não viu uma situação de pastagem por conta dessa chuva abençoada que a gente está tendo em 2023. Então, o pecuarista ele consegue também driblar um pouco mais essa situação de ter a eminência de estar tendo que sempre ofertar o boi dele, que é o caso quando a gente entra no período seco ou de confinamento, né? Então, é uma situação que ajuda também nessa composição de preço, nessa retomada de preço, né? Legal. Agora, como é que está o comportamento da carne, do preço da carne? Ela está se sustentando, Caio? Então, Alexandre, eu estava até olhando aqui no aplicativo, o AgroBrasil ele solta, né, uma composição de preço aqui do atacado, e nós tivemos uma alta expressiva aí no começo de março. A gente chegou a ter 80 centavos de alta no boi casado, o boi casado chegou aí a 18,80, isso foi exatamente no dia 9 de março. Né? Ele veio compondo, ele veio tendo algumas outras altas aí na virada do mês, e logo aí na primeira semana de março ele deu essa alta bem expressiva que encostou ao atacado, o boi casado quase a R$ 19. A gente tem um movimento sazonal, que é a entrada de salário, né? Então você tem uma procura um pouco mais eminente, você pega as pequenas indústrias se movimentando mais aí para atender essa recomposição de atacado. Isso acontece toda virada de mês, esse mês não foi diferente. O alerta fica justamente que de agora para frente a tendência é perder um pouco desse ímpeto do consumo. O aplicativo já mostrou na cotação aí do dia 14 um recuo já de 30 centavos, então nós já estamos levando em consideração um boi casado de 18,50, e não me surpreende a semana que vem, ao longo da semana que vem, a gente ter mais um pouco aí de recuo. Então, Mas essa por causa. sazonalidade É isso que eu ia perguntar, mas por causa da segunda quinzena, então, Caio. é uma sazonalidade normal, né? A gente vê um ganho de consumo, um ganho per capita de consumo mais expressivo, a gente não vê assim do dia para a noite, a gente vai ver conforme o país cresce, conforme o país ganha emprego, então aí isso pode levar anos, né? Ou um ano aí, então pode ser que a gente veja realmente um país, caso o governo acerte, e caso acerte na linha de crescimento, num PIB um pouco mais fortalecido, provavelmente a gente vai ter reflexo nisso no mercado interno que vai ajudar demais aí no preço da arroba, né?
Agora, e para nós, Caio, meros mortais, consumidores de carne, como é que tá o varejo? Digamos, mais acessível ao consumidor? O Alexandre, a gente acompanha muito pouco o varejo, sabe? Até uma linha aí que a gente está tentando achar aí uma inteligência dentro do aplicativo que nos dê esses dados, mas a gente acompanha muito pouco. Então, o que a gente vê, o que eu vou falar agora é o que a gente escuta falar, mais ou menos na boca maior aí, é que parece que a carne realmente caiu um pouco, mas a grande margem ainda fica dentro do varejo, né? Não fica ali na parte da indústria que repassa, né? Então, o varejo ainda demora a recuar preço, parece que carne ainda não é tão barata, apesar de estar um pouco mais barato do que a da virada do ano. Não é aquela coisa de estímulo ao consumo, né? As promoções vêm, ajudam, mas depois o preço volta ao normal, né? E sem estimular o consumo constante aí do consumidor, né, Caio? Exatamente. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez obrigado pela participação aqui conosco, sempre trazendo informações importantes e provocando debate aqui. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? Conta pra gente como é que tá a situação aí na sua região, melhorou o preço, voltou aos patamares anteriores aí à crise da vaca louca atípica aqui no Brasil. Tá tendo dificuldade de colocar o seu animal aí nas escalas, enfim, o que você tá vivendo aí? Conta pra gente. E Caio, o que tiver de novidade vai avisando a gente. O que você percebe aí de diferente no aplicativo AgroBrasil, conta pra gente também. Não, legal, pode deixar, a gente está de olho aqui, é sempre um prazer falar com todo mundo. Eu acho que fica aí o convite também para todo mundo abaixar, e quem não tem o aplicativo, abaixar e usar realmente o aplicativo. Também para provocar, para perguntar, para fazer uma discussão ali, abrir um tema ali para a gente discutir, e também para registrar os seus negócios, né? Que a informação hoje é o grande diferencial, eu acho, da cadeia produtiva, né? A gente consegue ter tomadas de decisões muito mais acertadas conforme a gente consegue ter uma ampla gama de registro, uma ampla gama de informação para a gente poder tomar as decisões, né? Boa, Caio. Obrigado, meu amigo. Abraço para você, até a próxima. Obrigado a todos, uma boa tarde. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo uma boa notícia, o restabelecimento das cotações a patamares antes da crise ou do caso de vaca louca típica lá no Pará. Obviamente que não é uma situação generalizada, mas grandes estados ou importantes estados pecuários já começam a ter essa cotação retomada. Ele citou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará, todos os estados aí que já tem níveis de preços para arroba, níveis compatíveis com aqueles praticados antes do caso atípico de vaca louca aqui no Brasil. Mas o Caio citou também São Paulo, Goiás e Minas Gerais como referências negativas. Esses estados não estão conseguindo aí restabelecer esse patamar pré-vaca louca, e a explicação muito plausível é por conta da concentração de frigoríficos que trabalham com exportação para a China. Ou seja, sem a demanda desses frigoríficos, fica difícil você conseguir aumentar o preço da arroba nesses estados. A gente tem aí os números de andamento do mercado futuro também. Vamos ver como é que estão os negócios lá na B3, lá em São Paulo. Março 283,95, março já perdendo a referência, queda de 0,02%. Abril, R$ 295,25, esse sim é referência, 0,66% de alta. O maio, R$ 293,00, também subindo 0,26%. E o junho, olha só, subindo bem, 2,04% a R$ 293,00. Indicador CPEA fechou ontem a R$ 278,90, com uma alta de 1,03%. Indicador CPEA que mede a cotação média aqui no estado de São Paulo. É isso, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri.
E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.